Boa. Boa, boa. Depois a gente tem que pegar uns making-offs desse e colocar, entendeu? Fazer uma ala só pra galera inscrita e botar uns making-offs desse. Tipo área de membros. É isso, porque ia ser muita zoeira, cara. O que é muita zoeira que acontece por trás, é muito legal. Mas o que eu tava pensando hoje bastante era sobre ideologia. Ideologia. O que é ideologia? Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é uma coisa que é interessante de fato ter uma ideologia, ou se de fato é uma coisa nociva. Ideologia geral ou específico? Então, tem certas ideologias. O que é ideologia, na verdade? É uma coisa muito simples, né? Tratando de forma bem generalizada, é você ter uma ideia. Só que o problema é os vícios, na verdade, são os excessos das virtudes. Isso é um termo que eu gosto bastante. Os vícios são os excessos das virtudes. Porque a ideologia ela pode ser muito boa, desde que ela seja submetida à crítica. Quando a ideologia, ou uma ideologia que você tenha, não pode ser submetida a uma crítica, isso torna ela nociva. Hoje em dia, a ideologia ela virou uma arma, dentre aqueles que são entre extremistas, seja de um lado ou seja do outro, não importa. Ela virou uma arma. E essa arma ela é utilizada principalmente para poder manipular a opinião das pessoas, seja pelo lado político ou seja pelo lado cultural, principalmente no que tange ao lado cultural. O arquétipo é uma coisa diferente de uma ideologia, apesar dos dois terem muita similaridade. O arquétipo é você olhar um conceito, né? Por exemplo, Jesus Cristo é um arquétipo, né? Os conceitos que ele passou, todas as ideias que ele trouxe. Maomé é outro arquétipo. Krishna é outro arquétipo. São ideias em geral que você pode assimilar na sua vida, se você quiser obter um objetivo maior, muitas vezes. A ideologia, ela é uma ideia, é um conjunto de ideias. Só que é um conjunto de ideias que, como eu falei, se não submetidas ao teste da vida real, pode se tornar muito nocivo. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais enraizadas nas suas próprias ideologias, principalmente quando elas são vinculadas a talvez a um lado político ou outro, certo? E essas ideologias elas estão cada vez mais tribais. Ou você aceita e faz parte da tribo, ou se você criticar qualquer parte dela, você vai ser necessariamente execrado daquela tribo, vulgo cancelado hoje em dia, que é a política do cancelamento, né? Ou a cultura do cancelamento. E não para por aí. O pessoal não quer só que você seja cancelado. O pessoal quer que você seja cancelado, que você perca seu emprego, que sua família passe fome, que você nunca mais possa existir na sociedade, que você não tenha mais voz, muitas vezes que você vá preso, que você seja completamente destruído, aniquilado. A ideologia virou papel de grupo de exclusão hoje. Exatamente. Seja para qualquer lado, novamente. Então, hoje em dia, a ideologia ela se tornou uma arma. Você ter ideologias podem ser boas. Existem ideias que são boas, obviamente, né? Obviamente existem muitas ideias que são boas. Mas quando você se torna extremista nas suas ideologias, necessariamente você está caminhando para um lugar ruim. Porque isso significa que você não está mais submetido ou pode se submeter a uma crítica. E se suas ideias não podem ser criticadas, elas obrigatoriamente têm que ser aceitas, seja por um reforço moral ou seja por um reforço muitas vezes legal, ético legal, isso é muito ruim. Claro que existem certas ideias e conceitos que são culturalmente muito bem aceitos, como matar alguém, artigo 122, tá errado, ou 121, agora me falha a memória, mas enfim, tá lá no Código Penal, é uma ideia de que a vida ela tem um valor muito importante do ponto de vista cultural, então a gente tem que coibir esse tipo de atitude. Ok, perfeito. Mas existem ideias que elas acabam ultrapassando certos limites, principalmente hoje em dia quando se fala de crianças, por exemplo. Hoje em dia, tudo tem que ser tolerante, tudo tem que ser tolerado. Não existe mais um limite para determinadas ideias. E se não existe limite para determinadas ideias, tudo vale, tudo vale. E essa linha de chegada, ela é empurrada cada vez mais. A cada dia ela vai sendo cada vez mais, né, propagada para frente, sem qualquer tipo de freio. Até que, num determinado momento, eu entendo como homens e mulheres, mas eu vou falar que homens fortes, às vezes tem que falar assim, não, cara, chega, cansei, deu. Essa ideia, na minha opinião, ela não tem que prevalecer. E são essas vozes, hoje em dia, que são silenciadas, principalmente nas redes sociais, principalmente na mídia. Porque essas ideias, elas estão sendo cada vez mais desconstituídas justamente para que não haja resistência. Ou se houver resistência,
que essa resistência seja considerada o quê? Tóxica, por exemplo. É uma desconstrução que acontece de uma forma que vai limitando, não só limitando, ela vai degenerando aos poucos a fábrica social. E aquilo que é bom é a corrupção. É o conceito de corromper as coisas que são boas. Como eu falei, os vícios são os excessos das virtudes. Você pega qualquer coisa boa que é levada ao seu excesso, ela necessariamente perde o seu elemento positivo. Você acha que a ideologia, o excesso, pode causar crimes, Com levar à certeza. corrupção? Com certeza. Olha, você vê o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, por exemplo. Independentemente de quem vota em quem, não interessa. O Trump ganhou a eleição, certo? Na época que o Biden era presidente, ninguém fazia riot, ninguém fazia protesto nas ruas, explodia as coisas, queimava nada. Agora que o Trump ganhou e o outro lado perdeu, todo mundo tá o quê? Fazendo o quê? Violência nas ruas, tá queimando os carros da Tesla, tacando fogo nas estações de carregamento, nas estações elétricas. A violência, ela tá se permeando. Mas é engraçado, não é? Porque, em tese, esse pessoal era para ser pacífico. Então, claro que existe um elemento também do outro lado, né, que é violento. Só que o mundo sempre viu com muita clareza o elemento extremista da direita. Sempre viu. Porque nós tivemos guerras mundiais sobre esse assunto. Então, todo mundo sabe ver muito claramente o que é um extremismo de direita. Tanto é que não se fala mais de direita nem centro-direita, agora tudo virou extrema-direita. Só um parênteses. Mas ninguém nunca viu, viu, mas de uma outra maneira, mas não nesse contexto que eu vou falar agora, o extremismo absoluto da esquerda, que leva ao totalitarismo, que leva à política do cancelamento. Por exemplo, né? Hoje em dia eu não vejo nem a coisa mais como esquerda e direita, eu vejo mais aquelas pessoas que são absolutistas em relação ao comando do Estado, que leva ao totalitarismo e leva à obediência absoluta da tribo que está no poder, e aqueles que falam assim, meu amigo, olha só, eu não quero saber do Estado, me deixe em paz, eu quero trabalhar, cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos, cuidar da minha comunidade, e eu quero ser independente, eu não quero que o Estado diga para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, eu obedeço às leis sociais, né, de acordo com o contrato social do momento que eu nasço, e vida que segue. Só que eu entendo a cabeça dessas pessoas, mas isso também tem um problema, que é uma crítica que eu faço também a esse pessoal, que é como eu falei agora há pouco, uma hora tem que ter um limite. E eu falo isso do ponto de vista mais pacífico possível. Tem que ter um limite. Tem que ter um momento de você falar, não, eu não tolero mais essa sua ideia. Eu não tolero mais essa investida que você faz contra a minha mente. Dizendo que eu sou tóxico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, não tolero mais. Chega, já deu. Chega um momento que alguém tem que falar assim, os homens fortes têm que falar assim, não, peraí, galera. Vamos dar um tempo aqui que tá demais. É algo que, como eu falei, é uma crítica que se faz a esse pessoal que é mais, eu quero só cuidar de mim, quero mais só cuidar da minha família, quero mais só... Se você não for para a arena, seja na arena do podcast, da mídia, das ideias, eu digo isso nas ideias, no mundo das ideias, não no mundo fantasioso das ideias, mas no mundo do debate, né? Se você não for para essa arena cultural, de batalha cultural, necessariamente a sua cultura vai deixar de existir. Porque as pessoas que nasceram em 2010, hoje têm 15 anos, elas não sabem o que é, por exemplo, ter vivido certas épocas. Elas só entendem aquilo que está hoje nas redes sociais aparecendo para elas à torta e à direita. E se não tiver ninguém para poder... E eu não digo só eu, não. Estou falando de um ponto de vista de um movimento, né, pacífico e do ponto de vista cultural, de conversas, de debates, de propagar acesso e ideias que são complexas e que são... liberdade de troca de ideias. Exatamente, exatamente. De você poder sentar com um comunista e falar, beleza, cara, me explica aqui a sua ideia que eu quero entender, porque... E vice-versa, sentar, de repente, com uma pessoa que é absolutamente corporativista e falar, tá, peraí, me explica esse capitalismo desenfreado aí que você tanto defende. É isso que eu me refiro. Então, não ter esse tipo de liberdade é muito ruim do ponto de vista social. Porque, como eu falei, você impede que essas pessoas que estão se desenvolvendo agora tenham acesso a esse tipo de ideia. E elas têm acesso só àquilo que são ideias predominantes nas redes sociais e que hoje em dia estão voltadas mais para um lado só.
E o outro lado tá só, não, peraí, galera, eu não quero me envolver com isso, não. Eu só quero cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios, ganhar o meu dinheiro, viver a minha vida e vida que segue. Você necessariamente vai deixar de existir. Seus valores e sua cultura vão deixar de existir. A meritocracia, trabalho duro, determinação, todos esses valores, força de vontade, que para mim é o maior valor de todos, talvez o principal, todos esses valores que constroem ou que suportam o que você construiu vão deixar de existir. E vão ser substituídos pelos valores da tribo, pelos ideais da tribo que está no poder. Porque para esse pessoal pós-modernista, eles entendem que não há verdade se não for o poder. Não há verdade se não for o poder. Tudo para estar no poder. Até porque a história é escrita por quem? Pelos vitoriosos, pelos poderosos. Então, necessariamente, como eu falei, isso acaba levando à extinção de pessoas que têm valores que são mais, não digo nem do ponto de vista conservador, mas do ponto de vista tradicional. E que não necessariamente significa ser conservador. Então, se você não defender esses valores e se você não for para essa arena, essas ideologias mais extremistas, do ponto de vista cultural, elas vão ganhar. E aí é uma coisa que todos nós temos que pensar. O que você quer para sua família? Quais são os valores que você quer que predominem sobre a sua comunidade? Sobre seus amigos, sobre as pessoas que estão em volta de você, sobre seus filhos. Eu vi recentemente 40%, agora eu não lembro exatamente, mas 40%, enfim, era um número muito alto de homens que estão procurando a vasectomia. O mundo está perdido, não quer ter filho. Ah, não, o mundo vai acabar por causa do aquecimento global, então para que colocar uma criança no mundo? Meu amigo, que masculinidade é essa? Que masculinidade é essa? Parte da experiência humana é você, sim, reproduzir, ter filhos. Porque você aprende, você se vê no seu próprio filho. É você criar outro ser humano. É você viver além de si mesmo. Viver para sua comunidade, para sua família, por exemplo. E quando eu digo família, eu não falo no sentido tradicional da família brasileira, essa palhaçada, não. Eu digo no sentido de você cuidar das pessoas que estão à sua volta. As pessoas que você ama. Isso é família. Não interessa se é só do seu sangue ou não. Família é você cuidar das pessoas que você ama. Esse é o conceito principal. Então, hoje em dia, com essa desconstrução dessas ideias, a coisa vai só se degenerando. Ela vai só se corrompendo. E esses valores vão se perdendo com o tempo, e se não tiverem pessoas que realmente têm esses valores de forma, vamos dizer assim, no coração, essa tribo vai deixar de existir em algum momento. Necessariamente ela vai deixar de existir em algum momento. E como eu falei agora há pouco também, tem um valor e um princípio, na verdade, que é o meu favorito, que chama-se força de vontade. E força de vontade é uma coisa muito interessante, porque as pessoas confundem força de vontade, né? As pessoas pensam que força de vontade tem a ver com sucesso, ou tem a ver com dinheiro, ou tem a ver com resultado apenas, mas essa não é a verdade. Hoje em dia, a gente está, principalmente no mundo do trabalho, ou no mundo do Instagram, ou no mundo da mídia, as pessoas olham e falam assim, caraca, cara, olha aquela pessoa, nossa, o cara é musculoso, bonitão, o cara é isso, o cara é aquilo, a mulher é perfeita. Caramba, olha só, no ambiente de trabalho, a beleza tem uma valorização muito exacerbada daquilo que seria o normal. Seja para aquelas pessoas que trabalham ou com a imagem ou que trabalham no mundo corporativo naturalmente, esses valores vão sendo corrompidos. E aí você vai vendo que, não, peraí, pô, o cara se veste bem, anda de Rolex, tem carrão, veste sapato da Ferragamo, a mulher anda de Prada. Ah, maravilhoso. Aí quando você vai trabalhar com essas pessoas no mundo real, porque é onde você faz as coisas de fato, você olha e fala assim, pô, peraí, eu tinha pedido para aquela pessoa cumprir aquele horário e me entregar aquele documento, pô, ela não entregou. Ela me disse que iria fazer tal coisa e não fez. Ela falou para mim que iria e assim sucessivamente. Aí você vai vendo, peraí, então é só beleza? É só palavra e nada de entrega e nada de substância? Quando você começa a tratar as coisas dessa forma, a sua força de vontade, o seu espírito enfraquece. Porque você mesmo não acredita mais em você. Porque se eu digo para você que eu vou fazer alguma coisa e eu não faço, alguma parte do meu cérebro chega para mim e fala, peraí, você disse que ia fazer, não fez, então aquele outro lá também, quando você prometer, quando te pedirem, pô, não, para quê? Não, eu tô cansado, minhas costas estão doendo, meu joelho tá ruim, pô, eu tive um problema aqui, não, aconteceu tal coisa. Aquela forma
famosa frase de hoje em dia, né? Você não precisa ser, você precisa parecer que é. Exatamente. E quando você vai ver, essas pessoas são só palavras e muito pouca ação. Que é um dos temas que a gente fala, né? Homens de ação. E força de vontade é justamente você falar assim, não, peraí, olha só. Eu vou te entregar aquele relatório 4 horas da tarde da sexta-feira. E 4 horas da sexta-feira, aquele relatório tá lá. Aí você fala, pô. Aí você fala de novo. Pô, cara, isso dos dois lados da moeda. Não importa se é chefe, colaborador ou vice-versa, não interessa. Parceiros de trabalho de igual para igual, marido e mulher, amigo. Se você disse que vai fazer alguma coisa, você tem que fazer. Esse tipo de gente é muito raro. Essas pessoas são extremamente raras, essas pessoas são mais raras do que diamante. São pessoas que realmente falam assim, olha só, se eu me comprometi com você a te entregar tal coisa, eu vou te entregar tal coisa. Se acontecer algum imprevisto no meio do caminho, você vai saber, obviamente, porque imprevistos acontecem. Mas a exceção não pode virar a regra. E quanto mais você faz isso, é igual a malhar. Quanto mais você vai fazendo isso e repetindo esse padrão na sua própria vida, daqui a pouco você tá, peraí, aquela pessoa tá diferente, cara. O cara tá andando mais ereto, os olhos dele estão diferentes. O cara tá... Porque você mesmo vai criando essa força que é quase que espiritual dentro de você. Onde você sabe que se você se comprometer com algo, você vai cumprir. Não importa se vai demorar, no caso, né? Se você fizer um comprometimento geral com você mesmo, de emagrecer que seja. Metas e desafios, exatamente. Você vai cumprir, ou você vai fazer tudo o que você puder para poder chegar o mais próximo possível do seu objetivo. Essas pessoas são muito difíceis de se encontrar, mas não deveria ser assim. Essa deveria ser a regra. É isso que deveria ser ensinado nas instituições de ensino, por exemplo. Valores nesse nível, porque isso se transfere, por exemplo, para o mercado de trabalho, para o mundo real, onde as coisas de fato acontecem. Onde eu estava vendo também hoje em dia, recentemente, uma pessoa no sindicato dos petroleiros reclamando e pedindo e falando que voltar à jornada de trabalho de apenas 3 dias na semana, porque estava em home office em full time, estava gerando ansiedade e desconforto na pessoa, porque ela tinha que voltar a trabalhar 3 dias. Aí eu me pergunto, peraí, o pessoal que está lá, vestidinho, bonitinho, dentro do escritório, tá triste, tá se sentindo ansioso, porque vai ter que voltar a trabalhar 3 dias no escritório. Meu Deus, que problema. Mas deixa eu te perguntar, o cara que tá lá, mexendo na broca, extraindo petróleo, para que você possa ter seu celular, seu carro, sua gasolina, para que você possa ir para o seu trabalho, para que você possa vestir suas roupas, será que ele pode falar isso? Não, peraí, galera, não, eu não quero mais extrair petróleo assim, não, eu quero trabalhar de casa, eu vou extrair de casa, o petróleo vai sair sozinho, o leite vai chegar sozinho no mercado, a eletricidade vai aparecer magicamente na tomada. Vai aparecer sozinha, né? A comida brota na mesa assim. E o pessoal falou, não, mas isso vai me gerar uma ansiedade enorme. Isso mostra como as pessoas são desconectadas da realidade. Como as pessoas vivem num mundo ideológico constante das redes sociais e de ideias que não funcionam, não são reais. Porque elas estão totalmente, por mais que sejam pessoas que têm faculdade, que têm MBA, que têm mestrado, que têm isso e aquilo, não importa. São pessoas que estão desconectadas do mundo real. E, como eu falei, acham que a eletricidade nasce da parede, brota magicamente nas coisas. O leite vem do mercado e a comida aparece na mesa. E aí fala, não, ansiedade, porque eu vou ter que trabalhar, porque eu tenho que achar um equilíbrio. Claro que o ambiente de trabalho ele tem que ser equilibrado e tudo mais, mas peraí, não é esse o contexto, né? Vamos com calma. Então, são questões que, na minha opinião, são muito complexas e que elas têm que ser atacadas e que a ideologia, de uma maneira geral, quanto mais extrema ela se for, ou mais, se tornar, ou mais permissiva ela for, mais ela prejudica o crescimento das pessoas. E o mais importante aqui dessa experiência humana que a gente tem é aprender, é crescer. É você se tornar algo, de fato, e não parecer algo. Porque quando você olhar no espelho, você vai ter que entender a realidade de quem você é. E não tem como você fugir. Você pode fugir o quanto você quiser, mas a conta vai chegar. Porque você vai ter que aceitar ou entender que a sua vontade determinou a sua realidade. E essa é uma regra que você não tem como fugir. Ainda que a sua vontade seja zero, a vontade é ficar em cima da cama. Ótimo, você vai colher o que você está plantando. Uma frase que eu escuto muito no coaching, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Tem uma frase também que fala muito sobre isso que eu gosto bastante, que é: o plantio é uma escolha, mas a colheita é certa. Porque você planta o que você colhe. Você faz. Exato. Aí você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar assim, caramba,
fulano tá lá 11 horas da noite trabalhando. Caraca, deve ser sorte, né? O carro que ele tem, né? As coisas que ele tem, tudo mais. Deve ser sorte, apareceu do nada. Independentemente se a pessoa teve vida difícil, fácil, se é herdeiro, se não é, não interessa. Se você cumpre a sua parte, você vai ter. O nome disso é meritocracia. E isso funciona. Isso não é ideologia, isso é um conceito que é provado há milhões de anos desde que o mundo é mundo. Se você caçar, você vai ter comida no prato. Se você não caçar, meu amigo, ficar ali na sua aldeia sem fazer nada, olhando, contemplando o céu, a comida não vai aparecer. Simples assim, sua tribo vai morrer de fome. Escolhe. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que permite com que a gente não precisa fazer essa escolha, né? Porque tem outras pessoas que vão fazer pela gente, né? Só que quando você não valoriza esse pessoal ou você engana eles, é muito ruim. E é o que acontece em larguíssima escala hoje em dia. Por isso que as pessoas estão realmente desconectadas da realidade. E, de novo, acham que a eletricidade vem da parede. Isso é algo que é muito nocivo para o desenvolvimento não só de pessoas, vamos dizer assim, de 25 a 40, 50 anos, mas principalmente das pessoas mais jovens, que ainda estão desenvolvendo o seu pensamento crítico. E isso é um dos pontos principais que eu queria falar. Quando você adere a ideologias assim, você necessariamente acaba extirpando a sua capacidade de pensar criticamente. Principalmente se você tiver o medo do cancelamento. Porque aí você quer fazer parte da tribo de qualquer forma. E por isso você abafa automaticamente. Você se autocensura porque você quer mais participar da tribo, porque nós somos seres sociais, do que expressar a sua verdade. Porque se você expressar a sua verdade, você vai ser execrado. Só que, claro, existem aqueles que são mais rebeldes, que falam, não, peraí, isso aqui tá errado. Eu não tenho medo disso. Eu perdi o medo de ficar refém dessa pornografia do medo que as ideias que vocês levantam trazem. E é isso que nós temos que nos tornar hoje em dia. Porque a pornografia do medo, ela absolutamente domina a mídia, domina a rede social. Sempre tem medo, medo aqui, medo ali, medo da Covid, medo da ideia. Se você falar alguma coisa, você está sendo qualquerista possível e imaginário. É a pornografia do medo, são os termos em branco que o pessoal coloca em cima de você para falar nada. E você fica, não, peraí, eu não quero ser isso, eu não quero ser taxado dessa maneira. Então você automaticamente se autocensura. E você começa a entrar num estado automático de seguir o fluxo. De aceitação, sem crítica. Exatamente. E você perde o seu raciocínio crítico. E a partir do momento que você perde o seu raciocínio crítico, você se torna um drone, um robô, um seguidor apenas. Você deixa de executar e sentar na cadeira da presidência da sua própria vida para se tornar nada mais, nada menos do que uma massa de manipulação. Só. Se você não é capaz de criticar muitas vezes a sua própria ideia, por exemplo, eu consigo argumentar contra todas as ideias que eu falei aqui agora. Todas. Tanto a favor quanto contra. Se você não é capaz de se criticar, por exemplo, tem alguma coisa errada. Se você não é capaz de criticar uma pessoa que, de repente, concorda com a sua ideologia ou da sua própria tribo, você simplesmente vai no fluxo, meu amigo, é o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada com você. De que você tem que olhar e falar, opa, peraí. Não, peraí. Nem tudo... As pessoas não são iguais assim. Certo? Eu não posso perder a minha individualidade e viver pelo coletivo. Você é um indivíduo, sim. Quanto mais forte for o seu elo, mais forte vai ser a corrente. E isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. O pensamento crítico é a base da construção de todo o sistema do Oeste. Político, cultural, legal, a capacidade de se criticar e de se desafiar ideias, de você discutir e debater. Esse é um dos fundamentos da sociedade do Oeste, da sociedade ocidental, que tornou o Oeste a maior potência do mundo. São esses fundamentos que hoje em dia estão cada vez mais sendo deteriorados. O pensamento crítico, a capacidade de se criticar ideias, a capacidade de se debater ideias, a capacidade de aprofundar as críticas, por mais que às vezes as discussões fiquem um pouco mais, né, acirradas e apimentadas, é fundamental para a construção de todo ser humano. E aqui eu me refiro principalmente aos mais jovens, que são aqueles que hoje em dia eu vejo que são os mais manipulados. Principalmente, nesse caso, como eu falei aqui no contexto que a gente conversou, os homens, quando falam que vão fazer vasectomia porque não querem ter filhos.
porque estão com medo do mundo. Que medo é esse? Quem colocou esse medo em você? Quem colocou esse medo em você? E por que você deixou esse medo entrar em você? Vamos falar um negócio mais engraçado assim para deixar a coisa mais tranquila? Para dar um respiro. Cadê a sua testosterona, meu amigo? Cadê a sua testo? Você vai deixar o pessoal bater em você desse jeito? Você prefere viver de joelhos ou você prefere viver de pé? Em 1945, o pessoal desembarcou lá no dia D, sabendo que ia morrer em prol da liberdade. Homens, até o último. Eu não tô falando que ninguém precisa fazer isso hoje em dia, mas caramba, peraí. Você vai aceitar alguém falar pra você que não, olha só, é melhor você não ter filhos porque, cara, o mundo vai acabar daqui a 5 anos e o sol vai explodir e é tóxico. Meu Deus, que medo! Que medo é esse de viver? Que medo é esse? Que energia é essa que está permeando a mente das pessoas e que está impedindo com que elas vivam as suas vidas no máximo e que elas sejam de fato aquilo que elas vieram ser? Ninguém veio aqui para ser pequeno. Todo mundo veio aqui para poder construir alguma coisa. Então construa. Que medo é esse? Que constantemente é propagado na mídia, nas redes sociais, em todos os veículos de comunicação. Que medo é esse que você tem de criar um filho? De construir algo? Ah, não, eu tô aqui só de passagem, eu quero viver minha vida só para mim. Que é isso? Você está perdendo uma coisa essencial da experiência humana. Claro, se uma pessoa falar assim, eu não quero ter filhos porque, cara, eu não me vejo como pai, não gosto, não quero, por exemplo, nesse contexto que a gente está conversando, tudo bem, eu entendo. É o desejo de cada um vive sua vida da maneira que quiser, perfeitamente. Mas se uma pessoa fala assim, não, eu não quero ter filhos porque eu tenho medo de colocar uma criança no mundo, porque o mundo está dessa forma, isso é um absurdo. É disso que eu estou falando. É deixar de fazer algo porque você tem medo disso. Não porque você não quer. Não quer, tudo bem. Mas porque você tem medo. Isso é a perda do pensamento crítico. Isso é você aderir a uma ideologia. E por hoje é só.